Mitologia grega, de Junito Brandão. Capítulo 3. A Grécia antes da Grécia e a chegada dos indo-europeus. Por uma questão de clareza, não se pode falar do mito grego sem antes traçar, embora esquematicamente, um esboço histórico do que era a Grécia antes da Grécia, isto é, antes da chegada dos indo-europeus ao território da Hélade. Vamos estampar de início, como já o fizera Pierre Lévesque, um quadro, um sistema cronológico, com datas arredondadas, sujeitas, portanto, a uma certa margem de erros. A finalidade dos dados cronológicos que se seguem é apenas de orientar o leitor e chamar-lhe a atenção para o estado religioso, entre aspas, da Hélade pré-helênica e ver até onde o antes influenciou o após no curso da mitologia grega. O quadro é o seguinte: Neolítico 1, 4.500 a 3.000 a.C. Neolítico 2, 3.000 a 2.600 a.C. Bronze Antigo ou Heládico Antigo, 2.600 a 1950 a.C. Primeiras invasões gregas, os jônios, na Grécia, 1950 a.C. Bronze Médio ou Heládico Médio, 1950 a 1580 a.C. Novas invasões gregas, dessa vez os aqueus e eólios, 1580 a.C. Bronze Recente ou Heládico Recente, o período ainda micênico, 1580 a 1100 a.C. As últimas invasões gregas, aqui já os dórios, 1200 a.C. Se os restos paleolíticos são muito escassos e de pouca importância, no Neolítico 1, o solo grego é coberto por uma série de construções, obra, ao que parece, de populações oriundas do Oriente Próximo Asiático. A transição do Neolítico 1 para o Neolítico 2 é marcada, na Grécia, pela invasão de povos cuja origem não se pode determinar com segurança. O sítio neolítico mais bem conhecido é Dimini, na Tessália, e que corresponde ao Neolítico 2. Trata-se de uma acrópole, de uma cidade fortificada, fato raro para a época. O reduto central contém um mégaron, ou grande sala, o que revelaria uma organização monárquica. Trata-se, e é isto que importa, de uma civilização agrícola. O homem cuida dos rebanhos e a mulher se encarrega da agricultura, o que patenteia a crença de que a fecundidade feminina exerce uma grande e benéfica influência sobre a fertilidade das plantas. A divindade soberana no Neolítico 2, na Grécia, é a Terra-mãe, a Grande Mãe, cujas estatuetas, muito semelhantes às cretenses, representam deusas de formas volumosas e esteatopígicas, ou seja, ele quer dizer aqui é de nádegas avantajadas. A função dessas divindades hipóstases da Terra-mãe é fertilizar o solo e tornar fecundos os rebanhos e os seres humanos. Na virada do Neolítico 2 para o Bronze Antigo, ou Heládico Antigo, 2600 a 1950 a.C., chegam à Grécia novos e numerosos invasores, provenientes da Anatólia, na Ásia Menor, cotejando a civilização anterior com o progresso trazidos pelos anatólios. O mínimo que se pode dizer é que se trata de uma grande civilização, cujo centro mais importante foi Lerna,
na Argólida, cujos pântanos se tornariam famosos, sobretudo por causa de um dos trabalhos de Heracles, ou Hércules na mitologia romana. Uma das contribuições mais sérias dessa civilização foi a linguística. A partir do bronze antigo, ou helático antigo, montes, rios e cidades gregas receberam nome, o que permite acompanhar o desenvolvimento e a extensão da conquista anatólia, que se prolonga da Macedônia, passando pela Grécia continental, pelas Cíclades e atingem a ilha de Creta, que também foi submetida pelos anatólios. O grande marco dessa civilização, no entanto, foi a introdução do bronze, o início, evidentemente, de uma nova era. De outro lado, a existência comprovada de palácios fortificados denuncia uma sólida organização monárquica. Em se tratando de uma civilização agrícola, a divindade tutelar continua a ser a Grande Mãe, dispensadora da fertilidade e da fecundidade. As estatuetas com formas também opulentas e esteatopígicas adotam, por vezes, nas Cíclades, uma configuração estilizada de violino, o que, aliás, as tornou famosas. As tumbas são escavadas nas rochas ou se apresentam em forma de canastra. As numerosas oferendas nelas depositadas atestam a crença na sobrevivência da alma. Nos fins do segundo milênio, entre 2000 e 1950 a.C., ou seja, no apagar das luzes da Idade do Bronze Antigo ou Heládico Antigo, a civilização anatólia da Grécia propriamente desapareceu, com a irrupção de novos invasores. Dessa feita, eram os gregos que pisavam pela primeira vez o solo da futura Grécia. Os gregos fazem parte de um vasto conjunto de povos designados com o nome convencional de indo-europeus. Estes, ao que parece, se localizavam desde o quarto milênio ao norte do Mar Negro, entre os Cárpatos e o Cáucaso, sem jamais, todavia, terem formado uma unidade sólida, uma raça, um império organizado e nem mesmo uma civilização material comum. Talvez tenha existido, isto sim, uma certa unidade linguística e uma unidade religiosa. Pois bem, essa frágil unidade, mal alicerçada num aglomerado de povos, rompeu-se lá pelo terceiro milênio antes de Cristo, iniciando-se então uma série de migrações que fragmentou os indo-europeus em vários grupos linguísticos, tomando uns a direção da Ásia, armênio, indo-iraniano, tocariano e tita, permanecendo os demais na Europa, balto, eslavo, albanês, celta, itálico, grego, germânico. A partir dessa dispersão, cada grupo evoluiu independentemente e, como se tratava de povos nômades, os movimentos migratórios se fizeram no tempo e no espaço, durante séculos e até milênios, não só em relação aos diversos grupos entre si, mas também dentro do mesmo grupo. Assim, se as primeiras migrações indo-europeias, indo-iranianos, hititas, itálicos, gregos, estão séculos distantes das últimas, baltas, eslavos, germânicos, dentro de um mesmo grupo, as migrações se fizeram por etapas. Desse modo, o grupo itálico, quando atingiu a Itália, já estava fragmentado, dialetado, entre aspas, em latino, oscos e umbros, distantes séculos um dos outros em relação à chegada a seu habitat comum. Entre os helenos, o fato ainda é mais flagrante, pois, como se há de ver, os gregos chegaram a Élide
em pelo menos 4 levas: jônios, aqueus, eólios e dórios. E exatamente como aconteceu com o itálico, com séculos de diferença entre um grupo e outro. Para se ter uma ideia, entre os jônios e os dórios medeia uma distância de cerca de 800 anos. Se não é possível reconstruir, mesmo hipoteticamente, o Império Indo-Europeu e tampouco a língua primitiva indo-europeia, pode-se, contudo, estabelecer um sistema de correspondências entre as denominadas línguas indo-europeias, mormente, e é o que importa no momento, no que se refere ao vocabulário comum e, partindo deste lugar, a certas estruturas religiosas dessa civilização. O vocabulário comum mostra a estrutura patrilinear da família, o nomadismo, uma forte organização militar, sempre pronta para as conquistas e os saques. Igualmente se torna claro que os indo-europeus conheciam bem e praticavam a agricultura, criavam rebanhos e conheciam o cavalo. Os termos mais comuns, consoante Meilet, são resumidamente o que se indicam abaixo. E aqui vamos aos termos: parentesco, pai, mãe, filho, filha e irmã. Grupo social: rei, tribo, aldeia, chefe da casa e da aldeia. Atividades humanas: lavrar, tecer, fiar, ir de carro, trocar, comprar, conduzir. Animais: boi, vaca, cordeiro, ovelha, bode, cabra, abelha, cavalo, égua, cão, serpente, vespa, mosca e produtos: leite, mel, lã, manteiga. Vegetais: álamo, faia, salgueiro, azinheira. Objetos: machadinha, roda, carro, jugo, cobre, ouro, prata. Principais partes do corpo: nomes distintos para os 10 primeiros números. Nome das dezenas: a palavra 100, mas não 1000. O vocábulo religioso é extremamente pobre. São pouquíssimos os nomes de deuses comuns a vários indo-europeus. Básico é o radical deivos, cujo sentido preciso, segundo Fricks, quer dizer antiga denominação do céu, para designar Deus, cujo sentido primeiro é luminoso, claro, brilhante, donde o latim Deus, sânscrito Deva, iraniano Div, antigo germânico Ivar. Este mesmo radical encontra-se no grande Deus da luz, o Deus Pai, por excelência, grego Zeus, sânscrito Dia, latim Iou, ou Dei, e como oposição de Peter, Pai, tem-se Júpiter, o Pai do céu luminoso, Júpiter, bem como os santos Diapitá, grego Zeus Pater, cita Zeus Papaios, isto é, Zeus Pai. Zeus é, portanto, o Deus do alto, soberano, o Criador, cosmogonia e paternidade, eis seus 2 grandes atributos. Além de Zeus, para ficar apenas no domínio grego, podem citar-se ainda o deus solar Hélios, védico Súria, eslavo antigo Solins, e o deus céu grego Uranus, sânscrito Varuna, a abóbada celeste. De qualquer forma, como acentua Mircea Eliade, os indo-europeus tinham elaborado uma teologia e uma mitologia específicas. Praticavam sacrifícios e conheciam o valor mágico religioso da palavra e do canto. Possuíam concepções e rituais que lhes permitiam consagrar o espaço e cosmizar, entre aspas, os territórios em que se instalavam. Essa encenação mítico-ritual é atestada na Índia Antiga, em Roma e entre os celtas, as quais lhe permitiam, de mais a mais, renovar periodicamente o mundo,
pelo combate ritual entre dois grupos de celebrantes, rito que subsistem traços na Índia e no Irã. Eliade conclui mostrando que a grande distância que separa as primeiras migrações indo-europeias das últimas, como já assinalamos, impossibilita a identificação dos elementos comuns no vocabulário, na teologia e na mitologia da época histórica. Essas longas e lentas migrações, por outro lado, face ao encontro com outras culturas e mercê dos empréstimos, sincretismos e aculturação, trouxeram profundas alterações ao serviço religioso indo-europeu. E se muito pouco nos chegou de autêntico dessa religião, esse pouco foi brilhantemente enriquecido, sobretudo a partir de 1934, pelas obras excepcionais de Georges Dumézil, partindo da mitologia comparada, mas sem os exageros e erros de Max Miller em sua escola, apoiado em sólida documentação. Dumézil fez que se compreendesse melhor toda a riqueza acerca do que se possui do mito e da religião de nossos longínquos antepassados. Uma das suas conclusões maiores foi a descoberta da estrutura trifuncional da sociedade e da ideologia dos indo-europeus. É estrutura essa fundamentada na tríplice função religiosa dos deuses. Não há dúvida de que é entre os indo-iranianos, escandinavos e romanos que a trifunção está mais acentuada, mas entre os gregos, ao menos da época histórica, a mesma estrutura pode ser observada, ao menos como hipótese. Então vemos essa estrutura em 3 pontos: soberania, força, fecundidade. Soberania, indo-iranianos, temos Varuna e Mitra. Escandinavos, Odin e Tyr. Romano, Júpiter e gregos, Zeus. Força, temos indo-iranianos, Indra. Escandinavos, Thor. Romanos, Marte. Grego, Ares. Quanto à fecundidade, indo-iranianos temos Nasátia, escandinavo, Freia, romanos, Quirinos, gregos, Deméter. No que tange a Hélade, esta divisão há de perdurar religiosamente até o fim. Eis aí, em linhas gerais, o que foi a Grécia antes da Grécia e a primeira contribuição religiosa dos indo-europeus gregos à sua pátria nova e definitiva.